Não preciso de você, ganho mais, disse ela. Um ano depois o karma foi implacável. Sou Jaime, tenho 28 anos e quero contar o que aconteceu com minha ex-namorada Heidi, de 26 anos. Conheci a Heidi durante uma viagem para visitar minha avó. Eu tinha ido sozinho, como todo ano, para acompanhá-la por alguns dias. Minhas primas também estavam lá e uma tarde chegaram com uma amiga que acabou sendo a Heidi. Ela também estava de visita porque tinha familiares no mesmo povoado. O curioso é que nós dois morávamos na mesma cidade, a várias horas de distância dali. Foi uma casualidade que agora vejo como uma espécie de ponto de partida inevitável. Desde o primeiro dia houve química. Heidi era muito expressiva, falava com entusiasmo, sorria por qualquer coisa e tinha aquela energia que faz você reparar em alguém sem que ela perceba. Passamos vários dias convivendo com minhas primas, saindo para comer e conversando pelas noites do lado de fora da casa da minha avó. Às vezes me pergunto se teria sido melhor que tudo ficasse naquela viagem, naqueles dias simples em que nada parecia presagiar o que viria depois. Quando voltamos para a cidade, continuamos conversando. Primeiro mensagens, depois ligações, depois encontros e assim, sem pressa, mas de maneira constante, terminamos sendo um casal. Durante o primeiro ano, tudo foi bastante bom. Eu trabalhava como mecânico e ela como confeiteira em uma confeitaria. Os dois tínhamos empregos normais, horários estáveis e salários médios. Nunca houve um problema sério por dinheiro nem por expectativas. Éramos duas pessoas jovens tentando construir algo pouco a pouco. Tudo mudou no dia em que ela e a irmã decidiram empreender um pequeno negócio de maquiagem. Começaram vendendo produtos pela internet, assim como muitas pessoas fazem. No começo eu vi tudo como algo positivo. Heidi estava animada. Falava de ideias, de planos e de metas que tinha junto com a irmã. Eu gostava de vê-la assim, tão dedicada. Muitas noites ela me contava o que queriam alcançar, as marcas que conseguiriam, os fornecedores e as vendas que estavam começando a crescer. Eu simplesmente a escutava e a apoiava no que podia. Com o tempo, deixaram de vender só por marketplace e abriram um pequeno ponto comercial. Tinha dado certo durante vários meses, então juntaram o suficiente para alugar um espaço e contratar alguém para ajudá-las. Lembro do dia em que ela me levou para ver o local já arrumado. Tinha prateleiras com luzes quentes, mesas com espelhos, amostras de maquiagem bem organizadas e um pequeno balcão onde colocaram o logo delas. Heidi estava orgulhosa e eu também estava orgulhoso por ela. Ela me abraçou e me disse que algum dia o negócio seria maior. Eu disse a ela que conseguiria. Enquanto isso acontecia, eu também fiz uma mudança no trabalho. Deixei a oficina mecânica e entrei para trabalhar em uma concessionária de carros como vendedor. Nunca me senti mal por mudar de ofício. Eu gostava de carros, entendia de motores e sabia tratar com clientes. Era um trabalho diferente, mais interessante. No começo ganhava menos do que ganhava como mecânico, mas as comissões podiam ser boas quando havia vendas. Heidi me apoiou nessa decisão, ou ao menos parecia. Com o crescimento do negócio, ela começou a ganhar mais que eu. Foi algo que notei com prazer porque sabia o quanto ela se esforçava. No início não houve nenhum comentário estranho da parte dela. Era normal que ela comprasse coisas que antes não podia ou que saísse mais frequentemente para cursos e workshops. Eu jamais senti essa pressão de comparar o salário dela com o meu. Acreditei que éramos uma equipe, mas com o tempo algo mudou. Ela começou a falar de empreendedorismo quase todos os dias, embora já não com a emoção que tinha no começo. Parecia mais estressada, cansada, frustrada por problemas com fornecedores ou com a irmã. Dizia que o melhor que tinha no negócio era a liberdade, mas ao mesmo tempo parecia presa nele. E aí começou a primeira mudança na forma como ela me via. Um dia, enquanto estávamos almoçando em um restaurante, ela me disse: prefiro isso 3.000 vezes antes de voltar para um trabalho de 9 às 5. Isso é muito medíocre, exceto você. Claro, eu sei que você é diferente e algum dia você vai sair desse inferno. Fiquei em silêncio uns segundos, não porque me ofendesse diretamente, mas porque notei que ela dizia de uma maneira que não parecia uma opinião geral. Soava como se ela realmente acreditasse que trabalhar como empregado era algo indigno. A mim nunca me incomodou ser empregado. Não me sentia menos por isso, mas decidi não discutir. Só disse a ela que todos os trabalhos eram válidos e que o importante era se sentir bem neles. Pessoal, vocês já passaram por algo assim? Quando alguém começa a te menosprezar por causa de dinheiro, deixa nos comentários e não esquece de deixar aquele like se você está gostando da história. Passaram algumas semanas e os comentários se tornaram mais frequentes.
diferentes. Às vezes ela me dizia algumas coisas em tom de brincadeira, mas não pareciam brincadeiras. Como quando estávamos assistindo um programa sobre famílias jovens e ela disse: "E agora ganho mais que você. Talvez eu seja que te sustente e você fique em casa cuidando das crianças quando tivermos filhos." Ela riu depois de dizer isso, como se fosse algo engraçado. Eu também sorri, mas não porque achei graça, e sim porque não soube como reagir. Nunca tínhamos falado desse tipo de dinâmica. Nunca tínhamos discutido sobre quem ganhava mais ou menos. Para mim não era relevante, mas a primeira briga chegou pouco depois. Foi um dia entre semana. Eu tinha saído um pouco frustrado do trabalho porque um cliente cancelou uma compra que já estava praticamente fechada. Quando cheguei na casa da Heidi, ela estava revisando suas contas e parecia de mau humor. Me perguntou como tinha sido meu dia. Contei a ela sobre o cliente e suspirei. Não esperava que ela reagisse mal, só estava compartilhando algo. Ela parou de olhar a tela, me olhou e disse: "E o que você vai fazer agora, amor? Não me diga que vai ficar nesse trabalho como um empregado medíocre." Ali o tom dela foi muito diferente. Foi direto, frio. Não soou como uma brincadeira nem como um exagero por estresse. Soou como julgamento. Disse a ela que não tinha nada de errado com meu trabalho, que estava aprendendo, que era normal que às vezes as vendas caíssem. Mas ela insistiu: "Não entendo como você pode estar confortável aí." Eu não poderia. Esse tipo de trabalho não te leva a lugar nenhum. A conversa foi esquentando. Eu disse a ela que estava sendo injusta, que antes ela respeitava meu trabalho e agora parecia que o desprezava. Ela disse que não desprezava, só que esperava mais de mim. Terminamos discutindo e ela me pediu que eu fosse para minha casa. Eu fui sem dizer mais nada. Essa foi a primeira briga. A primeira vez que senti que algo estava mudando entre nós e que não era uma mudança positiva. Mas não foi a última. A semana seguinte se tornou um padrão. Cada vez que algo saía mal no negócio dela ou no meu, ela encontrava um jeito de nos comparar. Se eu não vendia um carro em uma semana, ela dizia que esperava que logo eu encontrasse algo melhor. Se eu comentava que estava cansado, ela dizia que não entendia do que eu me cansava se só vendia carros. Se ela tinha um dia ruim, eu devia aguentar porque ser empreendedora era mais difícil que qualquer trabalho normal. As discussões se repetiam quase sempre pelos mesmos motivos. Ela dizia que eu pensava muito pequeno. Eu dizia a ela que ela tinha se tornado elitista. Ela dizia que só queria me motivar. Eu dizia a ela que havia formas de motivar que não implicavam insultar. Ela dizia que eu exagerava. Eu dizia a ela que ela já não era a mesma. E assim, pouco a pouco, o relacionamento que havia começado de maneira tão simples e tão saudável começou a se deteriorar. As semanas seguintes depois da nossa primeira briga não foram tranquilas. Embora continuássemos juntos, o relacionamento já tinha uma tensão constante. Era como se qualquer conversa pudesse se transformar em um motivo para discutir. Eu tentava evitar comentários sensíveis para não começar outro conflito, mas mesmo assim ela encontrava algo que a incomodava. Heidi continuava estressada por causa do negócio, por fornecedores, por encomendas, pela administração e por discussões que tinha com a irmã. De certo modo podia entender o cansaço dela, mas o que não compreendia era por que convertia esse estresse em ataques contra mim. Um dia, depois de uma semana especialmente pesada para ambos, escrevi para ela perguntando se podia passar para vê-la à tarde. Ela disse que sim. Quando cheguei, a encontrei sentada no sofá, olhando fixamente para a tela do celular. Tinha os olhos cansados e a testa ligeiramente franzida. Nem sequer levantou o olhar quando entrei. "Tudo bem?" perguntei. Ela suspirou profundamente. "Não", respondeu sem rodeios. "Estou farta de tudo. Farta do negócio, dos fornecedores, de que tudo dependa de nós. Minha irmã está insuportável. As vendas baixaram esta semana e sinto que não há descanso. Nada está saindo como deveria." Sentei ao lado dela e tentei me aproximar. Peguei a mão dela, mas ela a retirou sem me olhar. "Sinto muito", eu disse. "Eu também estou cansado. Esta semana tem sido complicada na concessionária. Houve poucos clientes e o ambiente está tenso. Sinto como se não tivesse descansado nem um único dia." Ela levantou o olhar finalmente, mas não com empatia, e sim com uma expressão que não soube decifrar completamente. "Você está cansado?" perguntou como se achasse absurdo. Não entendi por que disse assim, mas decidi não dar muita importância. Respirei fundo e tentei mudar o ambiente. "O que você acha de nós dois nos desestressarmos este fim de semana?" propus com tranquilidade. "Poderíamos ir à praia. Não precisa ser algo caro. Só uns dias para recuperar energia. Poderia nos ajudar." Esperava que ao menos a ideia a fizesse se sentir melhor, mas não foi assim. Ela ficou imóvel uns segundos, como se processasse minhas palavras. Então franziu ainda mais a testa. Sua reação foi completamente diferente do que eu esperava. "Claro", disse com um tom irônico. "Você pode se dar esse luxo. Como você é um medíocre trabalhando em um emprego normal, enriquecendo seu chefe enquanto você continua
continua igual, pode pedir um fim de semana livre sem nenhum problema. Eu não posso fazer isso. Fiquei em silêncio, surpreso. Não entendi de onde tinha saído esse comentário nem porque ela dizia assim. Hyde, foi só uma sugestão. Pensei que te faria bem. Não era para você se irritar. Ela se levantou do sofá visivelmente alterada. E o que você esperava? Continuou. Que eu fechasse o negócio 2 dias. Que deixasse tudo jogado. Eu sou a chefe. Eu estou no comando. Meu trabalho não funciona se eu me ausento. Mas claro, você não entenderia nunca porque é um simples empregado. A você pagam por seguir ordens. Eu não. Eu sou a que toma decisões. Senti como algo dentro de mim se quebrava. Não era só o comentário, era a forma, o desprezo, a condescendência. O que está acontecendo com você? Disse-me levantando também. Foi só uma simples sugestão. Você está se comportando como uma pessoa amarga desde que entrou nesse negócio. De que te serve ser empreendedora se no final você é sua própria escrava? Você não tem descanso, não tem vida, não tem paz. É isso que você queria? Ela abriu os olhos com indignação. Sim, pode ser que eu seja minha própria escrava, respondeu, mas ganho quase o dobro que você. Prefiro estar cansado e ganhar bem do que ser como você. Um pobre empregadinho que não come se o chefe dele não quer. Sua única felicidade é quando chega o fim de semana, porque é a única coisa boa que tem na sua vida profissional. Essas palavras me atingiram como uma pedra. Não sabia se ela estava machucada, frustrada ou se realmente pensava assim de mim. Talvez fosse uma combinação de tudo. Sabe de uma coisa? Disse tentando manter a calma. Se tanto te dá nojo um trabalhador de 9 às 5, se tanto te incomoda que eu seja empregado, então por que continua comigo? Não entendo o que você faz aqui se pensa tudo isso de mim. Ela cruzou os braços e me olhou como se eu tivesse dito algo óbvio. Ah, agora você vai se indignar? Respondeu. Acha que vou te implorar? Acha que vou dar explicações? Claro. Se eu fosse uma mulher medíocre faria isso, mas eu não sou assim. Eu já não preciso de você. Ganho mais que você. Não soube o que dizer. Estava surpreso demais, decepcionado demais, confuso demais. Essa não era a mulher com quem eu tinha começado um relacionamento. Não era a mulher que conheci naquela viagem com minhas primas. Era como se tivesse mudado completamente. Hyde pegou suas coisas sem olhar para trás, guardou a bolsa, agarrou o celular e se dirigiu à porta. Eu continuava sentado tentando assimilar suas palavras. Antes de sair, ela parou uns segundos com a mão na maçaneta. Virou-se lentamente e disse: lembre-se bem de mim. Lembre bem do meu nome. Porque você vai saber de mim em uns anos. Eu vou ganhar em um mês todo o seu salário de um ano. Depois disso, fechou a porta com força e foi embora. Senti um vazio estranho no peito. Não era só tristeza, era incredulidade. Não conseguia compreender como tínhamos passado de nos apoiar mutuamente a nos atacar dessa forma. Fiquei sentado em silêncio, escutando o eco da porta, sem saber exatamente o que pensar. Os dias posteriores foram complicados. Ela não me procurou, não me escreveu, não perguntou por mim. Eu também não a contatei porque precisava processar o ocorrido. Nunca imaginei que alguém pudesse me humilhar daquela maneira. Enquanto eu tentava entender tudo, ela inundou suas redes sociais com publicações sobre empreendedorismo, frases motivacionais e discursos onde falava de sair da Matrix. Subia stories onde dizia que só as pessoas corajosas deixavam a vida de empregado para perseguir seus sonhos. Em outra publicação mencionou que os pobres de mente se conformam com um salário seguro. Embora não mencionasse nomes, era impossível não sentir que estava falando de mim. Também compartilhava vídeos falando sobre liberdade financeira, sobre não ser escravo do sistema, sobre como os empregados trabalham para cumprir os sonhos de outros enquanto os empreendedores criam os seus próprios. Parecia obcecada em demonstrar que seu caminho era o único correto e que quem não o seguia estava equivocado. Inclusive publicou uma frase que dizia: não discuta com quem tem a mente presa, só continue avançando. E embora não dissesse abertamente, era evidente que direcionava isso para mim, não porque eu tivesse discutido nas redes, mas porque sabia exatamente como ela pensava e o que queria transmitir. Cada publicação dela se sentia como uma indireta, como se estivesse construindo uma narrativa onde ela era a mulher bem-sucedida que se libertou de um relacionamento com alguém que, segundo sua perspectiva, não estava no nível dela. Enquanto isso, eu continuava trabalhando, tentando manter a calma e não deixar que suas palavras afetassem meu rendimento, mas era difícil. Cada vez que lembrava da discussão, revivia o tom com que ela me disse, o desprezo, a superioridade, o orgulho. Me perguntava se ela sempre tinha pensado assim e só estava mostrando agora, ou se simplesmente tinha mudado, influenciada pelo estresse, pelo negócio e pelas ideias que consumia nas redes. Não tinha resposta. Só sabia que a pessoa que foi embora aquele dia não era Hyde que eu conheci. Era alguém completamente diferente. Sempre pensei que a vida dá muitas voltas, mas nunca imaginei que veria isso tão claro na minha própria história. Depois da ruptura com Hyde, decidi me
concentrar completamente no meu trabalho. Não o fiz por orgulho nem para demonstrar nada, simplesmente precisava. Precisava avançar, ocupar minha mente, sentir que estava construindo algo. Na concessionária as coisas começaram a melhorar. Comecei a vender mais e a fechar negócios com clientes que procuravam modelos novos e seminovos. Cada venda representava uma comissão importante, e aquele ano as comissões foram especialmente boas. Dediquei-me a aprender mais, a melhorar minha maneira de tratar os clientes, a oferecer opções que realmente lhes servissem. A gerência notou o meu esforço e começaram a me dar mais oportunidades. Pouco a pouco meu salário cresceu e, graças ao desconto de funcionário, pude comprar um carro novo. Não era um luxo exagerado, mas era um veículo de muito boa qualidade. Foi uma conquista pessoal que me fez sentir orgulhoso. Sentia que depois de tudo que tinha vivido, estava dando passos firmes para frente. Durante esse ano foi impossível não saber da Heidi, não porque a procurasse, mas porque o caminho para a concessionária ficava a uma quadra do negócio dela. Cada vez que passava por ali via como o estabelecimento continuava funcionando. Nunca parei para observar detalhes nem para analisar como estava indo. Não era assunto meu, mas vê-la ali, mesmo que de longe, me lembrava tudo que tínhamos vivido. O tempo passou assim, eu crescendo no meu trabalho, ela aparentemente no dela, até que um dia tudo mudou. Uma manhã, enquanto dirigia para o trabalho, vi algo que me chamou a atenção. Na entrada do estabelecimento onde Heidi trabalhava havia um enorme cartaz vermelho que dizia clausurado. A fita amarela cobria as portas de vidro e o aviso oficial estava colado em todos os acessos. Diminuí a velocidade surpreso, mas não parei. A verdade é que não sabia o que tinha ocorrido nem queria descobrir naquele momento. Só pensei, não é assunto meu. Passaram vários dias sem que voltasse a pensar nisso, até que uma situação inesperada me obrigou a passar na frente do local novamente. Uma quinta tarde deixei meu carro na concessionária para fazerem a revisão, então decidi ir caminhando para casa. O caminho inevitavelmente passava junto ao negócio da Heidi. Ao me aproximar, vi que o lugar continuava com os selos de clausura, mas desta vez havia alguém na frente da entrada. Era ela. Estava parada de um lado, apoiada na parede, olhando o celular. Parecia cansada, nervosa e completamente diferente da versão segura e orgulhosa que tinha deixado meu apartamento um ano atrás. Quando levantou o olhar e me viu, seus olhos se abriram imediatamente. Tive a sensação de que ela estava lá há tempo, como esperando algo. Oi, disse dando um passo em minha direção. Quanto tempo? Como você está? Eu assenti de forma cordial, sem parar meu passo. Bem, obrigado. Continuei caminhando, mas ela deu 2 passos rápidos para me alcançar. Ei, espera, por favor. Não respondi, só continuei avançando. Mas então ela disse algo que me obrigou a parar. Sabe? Acho que o destino pediu que nos cruzássemos novamente. Isso deve ser um sinal. Estava pensando em você. Queria falar com você, consertar as coisas. Me virei ligeiramente para ela. Não há nada para consertar. Você foi muito clara. Com licença. Tentei continuar, mas ela me segurou suavemente pelo braço. Por favor, disse com a voz trêmula. Me dá só 2 minutos. Te peço. Respirei fundo. Algo dentro de mim queria continuar caminhando, mas outra parte entendeu que talvez precisasse escutar o que ela tinha a dizer, ainda que fosse para fechar o ciclo. Bem, respondi. 2 minutos. Ela respirou fundo, como se juntasse forças. Jaime, me desculpa. Tudo o que aconteceu, eu estava mal. Não estava pensando com clareza. Tinha muito estresse, muitas pressões e reagi mal. Você disse coisas que, embora doeram, eram verdade. Me tornei alguém que não queria ser. E você não tinha culpa de nada. Não disse nada, só a escutei. Você tinha razão, continuou. Me converti em escrava do meu trabalho. Pensava que empreender me faria sentir mais livre, mas foi o contrário. E o pior é que me afastei das pessoas que realmente me queriam. Heidi, respondi tranquilo. Você não precisa se justificar comigo. Já passou 1 ano. Cada um seguiu seu caminho. Ela baixou o olhar. Não quero que continuemos separados. Quero consertar as coisas. Quero voltar com você. Sinto falta do que tínhamos. Sinto falta de como você era comigo. Sinto falta da paz que sentia com você. Te juro que mudei e que aprendi com meus erros. Só me dá a oportunidade de demonstrar. Engoli em seco e neguei lentamente com a cabeça. Não, respondi com firmeza. Não mais. Não quero voltar para algo que me fez mal. Sinto muito. Ela levantou o olhar já com lágrimas se acumulando. Me perdoa, por favor. Te peço de verdade. Você não sabe o quanto me arrependo do que te disse, de como agi. Era outra pessoa. Não sei o que estava pensando. Heidi, repeti com serenidade. Não te desejo mal, mas já não sinto nada por você. Não posso voltar para algo que me tratou dessa forma. Ela começou a chorar. Só me escuta, suplicou. Meu negócio foi clausurado. Estou cheia de dívidas. Não sei o que fazer. Tudo saiu de controle. Minha irmã foi embora da cidade e me deixou sozinha com tudo isso.
isso. Não consigo dar conta de tanto. Preciso de ajuda. Eu respirei profundamente. Olhei para ela uns segundos. Vi uma pessoa quebrada, desesperada e completamente diferente da mulher que me tinha dito que já não precisava de mim. Aproveite sua vida de empreendedora. Respondi com calma. Dei meia volta e continuei caminhando. Ela se deixou cair no chão enquanto chorava. Algumas pessoas que passavam olhavam surpresas, tentando entender o que estava acontecendo. Então, um cara se aproximou da esquina. Parecia ter visto parte da cena. Caminhou até mim com atitude desafiadora. O que você fez com ela, idiota? Me disse. Olhei para ele de forma neutra. Vá consolá-la se quiser. Respondi. Com sorte você perde a virgindade. O cara ficou sem palavras enquanto eu continuava meu caminho sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, ainda com curiosidade pela clausura, decidi investigar o que tinha ocorrido com o negócio. Busquei o estabelecimento no Google Maps. Para minha surpresa, ainda estava registrado. Só tinha uma estrela. As avaliações estavam cheias de reclamações recentes. A maioria falava de mau atendimento, mau humor da dona e produtos defeituosos. Mas um comentário em particular se destacava. Uma cliente garantia que tinha contraído herpes bucal depois de usar um batom comprado lá. E não era a única. Outras publicações diziam o mesmo. As usuárias mencionavam sintomas, fotos e detalhes que pareciam confirmar que algo sério tinha acontecido. Havia capturas de queixas formais e um relatório de saúde municipal. Por isso tinham clausurado o estabelecimento. Fechei a página e fiquei em silêncio uns segundos. A vida dá muitas voltas. Ela me disse uma vez que já não precisava de mim, que ganhava mais que eu, que em um mês ganharia o equivalente ao meu salário anual. Me humilhou, me desprezou e me tratou como inferior. E agora, um ano depois, estava no chão chorando, me pedindo ajuda. Não senti alegria nem satisfação, tampouco rancor. A única coisa que senti foi uma espécie de confirmação silenciosa de que no final cada um recebe o que constrói. Eu segui em frente. Ela, lamentavelmente, não. E assim terminou nossa história.